Você, mulher cristã, quer aprender ainda mais sobre o Salmo 1 de uma forma mais aprofundada, vendo o que o texto diz e como que ele se aplica para a sua vida? Então, aproveita porque hoje a gente vai fazer um estudo bíblico juntas. Oi, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje a gente está voltando a fazer estudos bíblicos conjuntos. Esses são estudos bíblicos para mulheres que nós vamos estar aqui como se fosse um momento juntas, uma coisa mais informal, mas estudando a palavra de Deus juntas e buscando aprender mais com essas passagens maravilhosas que o Senhor Deus nos deixou para a gente estar explorando sobre ele. E antes de eu mostrar um pouquinho sobre o que a gente vai estar usando como apoio, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para ver mais vídeos como esse e estar fazendo parte de uma comunidade de mulheres que amam a Deus. Então, para a gente ver aqui algumas das coisas que a gente vai estar usando. Em primeiro ponto, eu estou aqui com a minha Bíblia e essa daqui é uma Bíblia de estudo MacArthur. Eu gosto muito dessa Bíblia de estudo, mas se você estiver procurando uma nova, tem vídeo aqui no canal indicando outras Bíblias de estudo. E a gente também vai estar usando o Tesouros de Davi. Esse daqui é um material muito bom, que é uma compilação de vários estudos que Spurgeon fez no livro de Salmos, e aqui não tem só Spurgeon, mas também tem frases de outros puritanos e vários pastores muito bons, e a gente vai estar usando como tema. E se você quiser ter um caderno para você estar fazendo as suas anotações bíblicas, esse daqui é um muito legal, de uma papelaria cristã chamada La Tulip, e que ela já vem prontinha para você fazer os seus devocionais. Então, aqui ela vai ter a passagem para você colocar qual é e vai ter as anotações certinhas, e atrás ele é pautadinho para você escrever de forma livre. É muito legal, vai ter o link na descrição aqui e também o cupom de desconto Fé Tulipas que você pode usar para adquirir esses materiais. E, claro, marca-textos para a gente fazer a codificação de cores. Nessa Bíblia que eu estou usando, eu já tinha marcado, e eu percebi isso agora, mas a gente vai fazer de novo para a gente estar explorando juntas. E sempre antes da gente começar a ler algum livro da Bíblia, antes da gente começar, seja nossos devocionais ou estudos bíblicos, é sempre maravilhoso a gente pedir àquele que inspirou essas palavras para estar conosco. Então, vamos orar para o Senhor abençoar e nos dar um entendimento. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, com tantas irmãs que, mesmo distantes, temos a oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra, Senhor, unidas pela Tua palavra, por quem o Senhor é. Então pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso entendimento, que nós possamos, ó Pai, estar olhando e apreciando as maravilhas da Tua lei, que o Senhor abra os nossos olhos para entender e que o Senhor, ó Pai, nos ajude a entender corretamente, assim como o Teu Santo Espírito quis. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, a primeira parte vai ser ler o texto. Não é um texto muito grande, então vai ser bem tranquilo, e depois a gente vai fazer as questões de compreensão, entender o que o texto diz, o que ele quer dizer e como ele se aplica a nós. Então vamos lá, passo a passo, começando lendo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E logo de cara, quando a gente faz a leitura, a gente já vê que essa passagem tem um conforto muito grande para aqueles que são crentes, mas também uma admoestação para aqueles que não são. Então, vamos já começar entendendo o que o texto nos diz. Primeiro versículo: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E dependendo da Bíblia que geralmente você usa, por exemplo, eu uso uma Bíblia que é uma versão ARA, Revista e Atualizada, então em alguns momentos pode ser que tenham palavras que são muito formais e às vezes
a gente acaba se acostumando com elas sem nem parar para pensar no significado delas. Então é importante a gente lembrar que bem-aventurado significa aquele que é feliz, abençoado, bendito. Então até quando no Novo Testamento, ali em Mateus 5, o nosso Senhor Jesus, ele traz as bem-aventuranças, então ele está trazendo feliz aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Conselho dos ímpios seria o quê? Na sugestão daquelas pessoas que são ímpias, descrentes, que odeiam a Deus. Um exemplo do que a gente vê, por exemplo, já, salvo engano, Primeira Reis ainda, eu não tô certa se é Primeira ou Segunda Reis, mas eu acho que é Primeira Reis ainda. Quando o filho de Salomão, o rei Roboão, diz que ele escolhe ouvir o conselho dos jovens, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, daqueles homens mais velhos que são mais experientes. E a partir daí o texto relata que ele seguiu o conselho dos amigos jovens dele e, consequentemente, ele aumentou os impostos de Israel e isso levou a ter a divisão de Israel e Judá, e a gente vê todas as confusões que essa separação traz nos livros de Reis. Então, o exemplo de Roboão seria um exemplo muito nítido. Ele seguiu o conselho dos ímpios e isso o destruiu de certa forma. Então, a gente vê que essa passagem ela é muito real e a gente já vê próprios exemplos na Bíblia. E também continua no versículo 1. Não se detém no caminho dos pecadores. Então, ele não vai ter essa comunhão. Se deter no caminho seria parar para ficar apreciando, conversando, contemplando os pecadores, aquelas pessoas que vivem no pecado. Então, feliz aquela pessoa que não vai ficar conversando, tendo comunhão com pessoas que vivem no pecado. E depois diz assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então lembra que escarnecer é zombar, aquelas pessoas que ficam fofocando, tramando contra as outras pessoas. Então são basicamente também pessoas pecadoras que amam e vivem no pecado. Então se assentar na roda e se deter no caminho seria uma forma de ter comunhão com elas, ter esse laço firme com pessoas que odeiam a Deus. Então o primeiro versículo já diz: feliz a pessoa que não vai ficar tendo essa comunhão com ímpios, pessoas que odeiam a Deus. E aí, no versículo 2, diz assim: antes, então, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E lendo essa passagem, é interessante a gente lembrar que no momento que isso daqui foi escrito, ainda não tinha a Bíblia da forma como a gente tem aqui hoje, com o Antigo, Novo Testamento. Então, quando diz aqui lei do Senhor, o salmista está se referindo literalmente aos 5 primeiros livros da Bíblia. E é interessante porque hoje em dia a gente muitas vezes foge de Êxodo, Números, porque a gente pensa, esses livros são muito difíceis, têm passagens muito complicadas, mas aqui ele está dizendo que esse homem, essa pessoa feliz, ela se alegra na lei do Senhor, ou seja, até mesmo nas passagens difíceis. E aí diz assim: e ainda diz: na sua lei medita dia e noite. Então, está constantemente pensando intencionalmente sobre as coisas que estão na lei do Senhor. E só para a gente lembrar, a questão de meditar significa a gente forçar a nossa mente para pensar intencionalmente em alguma coisa. Então, o salmista, ele tinha esse exercício de falar assim: eu vou meditar na lei do Senhor. E isso era uma alegria para ele, era um prazer para ele. E já já a gente vai falar sobre como que isso também tem a ver com questão de memorização de versículos, mas vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. E o versículo 3: ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Então, uma árvore que está perto das águas, tenta imaginar essa cena em si, talvez às vezes se você já esteve perto de um riacho, de um lago, a gente sabe que essas árvores que estão por perto, elas são mais prováveis de florescerem, porque elas estão bem perto da água, elas têm os nutrientes que elas precisam. Seguindo, diz assim: e no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Então a gente vê que no devido tempo dá o fruto. Por que será que ele quis botar bem claro no devido tempo? Aí a gente pode lembrar, né, qual que é o fruto que a gente tem que ter. Aí a gente já lembra do livro de Gálatas quando nos diz sobre o fruto do Espírito. Então essa árvore, ela não se força a dar fruto. A árvore naturalmente ela dá o fruto quando ela está bem alimentada, está na estação, ela dá o fruto. E aí diz, cuja folhagem não murcha. E se você é uma pessoa que gosta de ter plantas ou plantinhas em casa, você sabe que
um dos sinais de que aquela planta tá mal é quando ela começa a murchar, as folhas dela começam a murchar, a cair, mas diz assim: "E tudo quanto ele faz será bem-sucedido". Então ele vai ter sucesso em tudo que ele faz, ele vai prosperar. E o versículo 4: "Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa". Isso é interessante, porque o ímpio, por mais que aparentemente ele esteja florescendo, ele não vai dar o seu fruto a seu tempo. Ele, nos momentos de dificuldade, ele não vai conseguir florescer em nada. Ele rapidamente é disperso, ele é como a palha, é inconstante. Então a gente vê esses princípios muito claros de que aquelas pessoas que estão sempre caminhando com os ímpios, amando os ímpios e vivendo esse estilo de vida ímpio, essas pessoas vão ser dispersas. Deus não vai abençoar essas pessoas. Versículo 5: "Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos". Isso daqui lembra bastante do que a gente vai ver quando a gente for estudar o capítulo 2 de Salmos, que os perversos, eles vão ser destruídos no juízo. No momento de prestar contas, a bênção de Deus não vai estar com eles, então eles não vão prevalecer, ou seja, eles não vão ganhar de Deus no momento do juízo, porque Deus vai mostrar o seu poder e vai se mostrar como juiz de toda a terra, e ali eles não vão ter nenhuma outra opção além de prostrados reconhecerem isso. No último versículo: "Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá". Quando diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, significa que ele vê, Deus está atento, Deus está ajudando eles a trilhar. É mais ou menos, a gente poderia usar a alegoria do livro O Peregrino, em que em vários momentos a gente vê Deus enviando pessoas para ajudar o cristão a chegar na cidade celestial. Então, é mais ou menos isso que esse versículo também está captando, mas por outro lado, o caminho dos ímpios perecerá. Aquilo que os ímpios tentam fazer, toda a trilha de vida deles, basicamente, vai ser uma vida que vai levar à morte, vai perecer. Então, agora a gente deu essa primeira revisada, então vamos marcar aqui algumas coisas. Eu pessoalmente gosto de usar rosa para marcar promessas de Deus. Então, já no primeiro versículo, eu colocaria ele todo de rosa, porque está dizendo de uma bem-aventurança, uma bênção para aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. E aí depois, no final do versículo 3, quando diz que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz será bem-sucedido. E depois eu pego o verde para colocar as coisas que remetem ao caráter de Deus, aquilo que nos ensina sobre quem Deus é. Porque uma vez que essa pessoa tem prazer na lei do Senhor, significa que o Senhor, ele é uma fonte de prazer, e isso ele deve ser para nós todos os dias. Então, depois no último versículo, quando diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas dos ímpios perecerá. E como nas outras passagens fica um pouco complicado de colocar numa categoria, só para explicar, minhas categorias de cores são verde, caráter de Deus; amarelo, redenção; rosa, promessas; laranja, bênção de Deus ou orações; azul, imperativos, ordens; e roxo, o que não se encaixa nesses outros. Então, eu vou colocar no versículo 3, na primeira parte, de roxo, e depois nos versículos 4 e 5. E para a gente chegar na parte das nossas aplicações, eu vou ter como auxílio o nosso amigo Spurgeon para a gente estar explorando um pouquinho mais. Então vamos lá, o que a gente aprende a partir desse texto? Então, versículo 1: "Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores". Em primeiro ponto, isso nos traz a questão da gente sempre vigiar. Quais conselhos nós estamos ouvindo? As sugestões de quem? Quem que a gente ouve falar? Será que a gente fica ouvindo podcast de pessoas que não são crentes e a gente fica seguindo as dicas que elas dão? Será que quando a gente está em dúvida de alguma coisa, a gente vai pedir conselhos de vida para uma pessoa que a gente sabe que não é crente? Ou então será que a gente fica deixando moldar a nossa vida por frases e slogans que são completamente contrários ao que a Bíblia nos ensina? Então, isso é interessante porque muitas vezes a gente é pego de forma sutil nisso. Às vezes, antes de orar, a gente vai conversar com uma pessoa e essa pessoa às vezes nem conhece a Cristo. Ou então a gente fica ouvindo, seja na internet, seja pessoalmente em palestras ou coisas assim, pessoas que
claramente não têm a Bíblia como sua regra principal de vida, então, consequentemente, as dicas de vida que elas forem dar vão ser coisas contrárias ao que a Bíblia nos ensina. Então a gente precisa tomar cuidado, porque os conselhos que a gente ouve interferem na forma como a gente age, as coisas que a gente vai fazer. E a gente sabe muito bem quantas vezes a gente não pensou de fazer alguma coisa que não era sábio fazer, a gente perguntou para uma pessoa crente e essa pessoa nos deu um conselho melhor do que a gente poderia fazer. E a gente fez e realmente o resultado foi melhor. Então a Bíblia nos traz uma questão de que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente pede conselhos. E também a questão de não se deter no caminho dos pecadores. A gente fica parando para ter comunhão, para conversar com pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que a gente sabe que não vão ter nada para acrescentar na nossa vida cristã. Isso é interessante, aqui o Spurgeon ele pontua, e antes da gente ir para a segunda parte do versículo, Spurgeon pontua que esse homem bem-aventurado, ele não vai querer andar no conselho dos ímpios porque ele tem um conselho melhor ainda. Ele já está amando a lei do Senhor, ele já está meditando nela. Então ele não tem essa necessidade de pedir conselho para pessoas que odeiam a Deus. A gente tem que ter a nossa mente tão cheia da Bíblia que a gente vai estar sempre se santificando para a gente entender melhor qual é a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus a gente entende no momento que a gente vai vivendo em santidade e aí a gente vai buscando fazer aquilo que glorifica ao nosso Deus. Então, saiba onde buscar conselhos, na palavra de Deus e com aquelas pessoas que amam a palavra de Deus. E aí, a segunda coisa, de não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas duas partes estão muito ligadas à questão de comunhão, com quem a gente tem comunhão, com quem a gente passa tempo, com quem a gente compartilha as coisas da nossa vida, quais são as pessoas que a gente gosta de estar perto. E se essas pessoas forem pessoas ímpias, a gente vai estar rodeado de pessoas que odeiam aquele que a gente mais ama, que é Deus. E muitas vezes, é interessante a gente falar disso, muitas vezes não são só pessoas que a gente conhece, no sentido de amigos, mas também, hoje em dia, com perfis que a gente segue nas redes sociais, com filmes que a gente assiste e a gente vai estar se assentando basicamente com um roteirista, com pessoas que a gente ouve em podcast e várias outras coisas desse tipo. Em todas essas questões, a gente de certa forma tá tendo comunhão com elas. Quando você segue uma pessoa no Instagram, é normal às vezes você pensar assim, puxa, me sinto amiga dessa pessoa. Ou então quando você ouve um podcast, você tá vendo tanto que você se sente amiga da pessoa. E é normal, eu sinto isso também às vezes com pessoas que eu escuto de podcast. Mas por isso que a gente tem que sempre filtrar o que nós estamos ouvindo. Quem nós estamos ouvindo? São pessoas que amam a Deus? São pessoas que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática? E isso vai mudar tudo na nossa vida. Porque quando a gente ouvir pessoas que amam a Deus, consequentemente nós vamos estar sendo bem-aventuradas, vamos estar sendo abençoadas, vamos estar sendo felizes. Essa bem-aventurança profunda que o Senhor Jesus nos mostra nesses versículos e a partir daí a gente vai aprender a viver segundo a bem-aventurança que o Senhor Jesus nos ensina depois mais na frente no Novo Testamento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui só nessa parte que o Spurgeon fala sobre não se assentar na rota dos escarnecedores, que ele diz assim: deixemos que outros zombem do pecado, da eternidade, do inferno, do céu, do Deus eterno. Esse homem aprendeu uma filosofia mais adequada do que essa do infiel e tem um profundo senso da presença de Deus para suportar o seu nome sofrendo blasfêmia. Então isso daqui é interessante, porque a questão de pessoas blasfemando o nome de Deus é muito mais comum do que muitas vezes a gente para pensar. E se você lembrar, essa questão de blasfemar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão, é o terceiro dos 10 mandamentos que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que isso significa? Significa que não é para a gente falar sobre Deus de uma forma que diminua a glória dele, ou seja, de uma forma que tente tirar glória do nome glorioso que é o nome de Deus. Então, quando às vezes acontece uma coisa ruim e alguém diz, ai meu, e diz o nome de Deus em vão. Ou então quando alguém se sente cansado e vê mais uma tarefa que tem que fazer e diz, ai, aí diz o nome de Jesus em vão. Tantas vezes que a gente vê pessoas, até mesmo crentes, usando o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, de uma forma simples, às vezes bateu o dedo mindinho e diz, o nome de Jesus. Então, coisas assim a gente precisa ter em vista de que não é o palavreado para estar na boca dos cristãos, porque
A gente basicamente estaria colocando o nome de Deus, o nome de Jesus, no lugar de um palavrão ou de alguma palavra de reclamação. Será que o nome do nosso Deus foi feito para ser colocado no lugar de uma reclamação? Ou ser colocado no lugar de um palavrão? A gente não usaria nem o nome da nossa mãe numa situação como essa. Como que a gente vai estar usando o nome de Deus, do Deus eterno? E, consequentemente, quando a gente entende isso que o Spurgeon diz, desse profundo senso da presença de Deus, a gente nem vai aguentar estar perto de pessoas que ficam zombando e blasfemando assim o nome de Jesus. Quantas vezes em filmes a gente não vê coisas desse tipo, que falam de forma simplória o nome de Jesus numa situação como essa? Então, é importante que esse tipo de coisa mexa com a gente, se a gente ouviu de longe, isso já doer no nosso coração. Isso é uma coisa importante. Então, vamos seguindo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você conseguiria dizer, com todas as letras, que você fica feliz e alegre, tem alegria em ler a Bíblia? Na sua hora de fazer devocional, você pensa: yes, chegou a hora de eu passar tempo com Deus, chegou a hora de ler a Bíblia. Você tem esse sentimento? Então, é interessante que, como a gente viu, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, em primeiro ponto que o salmista estava falando aqui, mas ele já tinha essa profunda alegria sobre a palavra de Deus. Então aqui é interessante porque, como a gente viu que em primeiro ponto o salmista estava se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, mas hoje a gente tem a Bíblia inteira, então a gente ainda tem muito mais pra gente estar desfrutando e alegrando, pra gente ler e se debruçar e falar assim: eu vou dedicar a minha vida a isso. E buscar realmente meditar na Bíblia. Muitas vezes a gente não para pensar nisso. De quando a gente lê, não só e fechar a Bíblia e dizer, li o que eu deveria ler hoje, mas da gente ler entendendo o que a gente está lendo e pensando profundamente sobre isso. Quando a gente para pensar, igual a gente está fazendo aqui, o que significa ter prazer na lei do Senhor? Então, você vai ficar, talvez, 20 minutos pensando nisso, ou então talvez você vai falar assim: não, durante o dia eu vou ficar pensando sobre isso, toda vez que eu tiver um intervalo, eu vou pensar sobre o que significa ter prazer na lei do Senhor. E você começa a pensar sobre isso. Então, é importante a gente fazer isso porque faz com que a palavra de Deus esteja grudando no nosso coração. E como que a gente pode fazer essa questão que diz aqui dia e noite? Então, dia e noite, será que significa que ele ia dormir lendo a Bíblia? Pode ser, mas, mas significa que a Bíblia estava tão na mente dele que ele começava a pensar dia e noite sobre ela. Como que a gente pode fazer isso? Memorizando versículos. Essa é uma das melhores formas da gente conseguir meditar dia e noite, seja dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa, a gente estar lembrando daquilo que já está grudado na nossa mente para a gente conseguir meditar. Então, foque em memorizar passagens bíblicas, versículos, capítulos, que isso vai estar te ajudando muito em meditar na lei do Senhor. Então, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, aqui, Spurgeon pontua que não é uma árvore que já estava lá. É uma árvore que foi plantada. O próprio Pai nos plantou. E aqui é interessante que Spurgeon pontua que já é uma árvore que foi plantada, não uma árvore selvagem, uma árvore que já estava lá. O próprio Pai colocou ela ali, junto a esses ribeiros de águas. Então, significa que se secar um rio, vai ter outro. Então, tem os rios de perdão, de graça, os rios da promessa, os rios da comunhão com Cristo, que são inesgotáveis fontes de abastecimento. Que coisa linda, Spurgeon capta isso muito bem. E no devido tempo, dá o fruto. Então, quando a gente se deleita na palavra de Deus, quando chegar o dia da tribulação, o dia de sofrimento, nesses momentos que a nossa fé estiver sendo testada, vai dar bom fruto. No momento que a gente estiver sendo colocado debaixo de pressão, a gente vai florescer. Os ímpios não são desse jeito. Na hora que um ímpio é colocado em uma situação difícil, em uma situação de tribulação, de sofrimento, de angústia, ele não aguenta, ele desiste. Ele começa a blasfemar o nome de Deus, se volta contra Deus e não floresce. Então, essa é uma das grandes diferenças. O ímpio, nesse momento de tribulação, ele é espalhado, o vento sopra e ele não tem para onde ir, ele não sabe mais o que fazer. Mas nós crentes temos o Senhor Deus ao nosso lado e que é o grande conforto. Versículo 5. Pois os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu acho interessante que Spurgeon pontua como a congregação dos justos, já fazendo uma analogia com a igreja, o lugar onde o povo de Deus se reúne. Então,
pode ser que ainda tenha joio no meio, porque no dia do juízo o joio não vai ficar de pé, ele vai ser vencido e a justiça de Deus vai ser feita. E a gente vai ver mais sobre isso no próximo estudo bíblico. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o nosso Deus, ele conhece o nosso caminho, ele sabe tudo o que acontece conosco, ele sabe das nossas provações e ele conhece o nosso caminho. Como é maravilhoso saber que nós servimos a um Deus que conhece o que nós estamos passando. A gente pode descansar nele sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo quando a gente não entende quais são essas coisas, ou a gente não entende por que essas coisas estão vindo, a gente tem a promessa de que vai cooperar para o bem. E aqui, a última frase que Spurgeon comenta sobre esse versículo, quando diz que o caminho dos ímpios perecerá. Não apenas perecem os ímpios, mas também o caminho perecerá. O justo talha o seu nome na rocha, mas o ímpio escreve suas memórias na areia. Então, isso daqui é muito importante da gente sempre lembrar. Servir a Deus, amá-lo e se deleitar, se alegrar na palavra dele é um presente e é maravilhoso. A gente vai ter alegria agora e para sempre. Então, a gente aprende muito com essa passagem. E se você quiser ver mais estudos bíblicos como esse, clica aqui para você ver os estudos que já tiveram em 1 Pedro 3 e também no livro de Filipenses. Espero que você tenha gostado e se você gostou, não esquece de dar o seu like e o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.